Fique por dentro de tudo. Está no ar. Repórter Estação Pop. Hoje, dia 6 de setembro de 2020. Tá no ar para você, repórter Estação Pop. Estamos ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Barreiras. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece, atualizando as notícias e também fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana. Combate ao coronavírus impactou mais de 600 bi nas contas públicas. Estamos falando aí de 600 bilhões. Daiana Vitor, fala Daiana. O impacto fiscal das medidas de combate à Covid-19 aqui no Brasil é de 605 bilhões de reais até o momento. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. E o valor é calculado em cima da previsão do aumento de despesas e queda de receitas do governo federal. Do total de 605 bilhões de reais, mais de 584 bilhões são em despesas e 20 bilhões e 600 milhões em receitas. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, detalhou como é feito esse cálculo. O primeiro segmento é o segmento das receitas, 20,6. O segundo segmento é das despesas, onde já tem dotação orçamentária e toda a tramitação legislativa, 569,6. E o terceiro segmento é o segmento de despesas sem dotação orçamentária, que é de cerca de 14,8 bilhões. Os números consideram a projeção de queda de 4,7% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O maior impacto nas contas do governo vem do pagamento do auxílio emergencial. No total, serão 5 parcelas de R$ 600 e 4 de 300 até o fim do ano. E essa ajuda representará quase 322 bilhões de reais aos cofres públicos. Além disso, os estados e municípios devem receber mais de 120 bilhões de reais por meio de medidas que incluem o auxílio financeiro do governo, renegociações de dívidas com a União, bancos e organismos internacionais. A maior parte do dinheiro, mais de 64 bilhões de reais, vai para o Sudeste e outros 20 bilhões para o Nordeste. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, comparou que o gasto com medidas de combate à Covid-19 é maior aqui no Brasil do que em outros países. Uma comparação internacional, esses 8,4 que está listado aí, está apontado em amarelo do Brasil, ele está acima da média dos países avançados, que é 7,1, e bem acima da média dos países emergentes, que é 4,3% do PIB. E mostra que o Brasil tem sido célere, com alta efetividade e zelo nessas questões. Com todas essas despesas, a previsão é que o déficit do governo federal fique em mais de 866 bilhões de reais, ou seja, mais de 12% do PIB. Obrigado, Daiana Vitor. Com custo inferior a R$ 5,00, o FRJ cria testes de detecção da Covid-19. Fala, Tatiana Alves. Um novo teste de detecção de anticorpos para a Covid-19 está sendo desenvolvido pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Batizado com o nome S-UFRJ, terá custo inferior a R$ 5,00. Para se ter uma ideia,
testes rápidos aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, têm sido comercializados no país por mais de R$ 130. Com a novidade, pesquisadores apostam na expansão da testagem, já que, além de barato, no novo método tem coleta de amostras mais simples e acessível. A coleta acontece com um simples furo no dedo do paciente e o depósito da gota de sangue em uma tirinha com papel filtro. O material pode ser enviado até pelos correios e ainda permite a fácil composição de um banco de amostras. O UFRJ é uma variação do teste ELISA, sigla em inglês para ensaios de imunoabsorção enzimática. Segundo os autores do estudo, muitos testes rápidos aprovados pela Anvisa têm desempenho questionável. O UFRJ apresenta 40% de acerto nos primeiros 4 dias de sintomas. Em 10 dias, ele já ultrapassa 90% e atinge 100% de acerto quando é feito após 20 dias do surgimento dos sintomas. O teste desenvolvido na UFRJ detecta a presença de anticorpos que são gerados pelo organismo em resposta à exposição ao vírus. Portanto, ele não substitui o PCR, que detecta a presença de material genético do vírus em secreções respiratórias nos primeiros dias após início dos sintomas. O projeto contou com a participação de pesquisadores da COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ, além dos institutos de Biofísica e de Biologia e da Faculdade de Medicina. Em breve, os exames começarão a ser aplicados na cidade universitária e depois poderão ser ampliados para a população. Olha, 12 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil no Distrito Federal em operação que investiga o tráfico de animais silvestres. Entre elas, o estudante de medicina, na verdade é o estudante de medicina veterinária, o Pedro Henrique. Não sei se você se lembra, ele foi picado por uma cobra naja no início de julho e falamos aqui a respeito do caso. Eu vou chamar a Renata Martins com os detalhes. Fala, Renata. Jovem picado por naja e outros 3 acusados de envolvimento na criação e venda ilegal de serpentes viraram réus no Distrito Federal. O juiz Manuel Franklin Fonseca Carneiro, da primeira vara criminal do Gama, recebeu a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Além de Pedro Henrique Santos Crambeck, a mãe dele, Rosimeire dos Santos, o padrasto Clóvis Eduardo Conde e o amigo Gabriel Ribeiro de Moura vão responder pelos crimes de associação criminosa, venda e criação de animais sem licença e maus tratos. Pedro Crambeck também vai responder por exercício ilegal da medicina veterinária. Rosimeire e Clóvis Conde também foram denunciados por fraude processual e corrupção de menores. Segundo a denúncia, Pedro Henrique comprava, criava e vendia serpentes de diversas espécies. Os animais eram comprados de forma ilegal em São Paulo e na Bahia e mantidos no apartamento da família, confinados em embalagens plásticas reduzidas por longos períodos. Já Gabriel de Moura foi responsável por se desfazer dos animais, inclusive da cobra naja. A história começou a ser revelada em julho, depois que Pedro Henrique Crambeck foi internado na UTI em decorrência da picada de uma cobra naja originária dos continentes asiático e africano. A falta de soro para tratar o estudante de veterinária foi o fio para uma investigação de tráfico de animais, que culminou no indiciamento de 11 pessoas pela Polícia Civil. Durante coletiva nesta sexta-feira, o promotor de justiça Paulo José Leite explicou por que apenas 4 das 11 pessoas foram denunciadas. Um vai para a Polícia Militar, restam os outros estudantes e a professora de medicina veterinária. Mesmo eles tendo participado, e alguns deles participaram sim da associação criminosa, nesse sentido que se juntaram para coletar cobras, isso está bem claro, e eles estarão respondendo por esses delitos, só que em face da soma do montante, eles não estarão sendo denunciados no primeiro momento.
estarão tendo direito à proposta de um acordo de não persecução penal. Esse tipo de acordo prevê a devolução do produto do crime, no caso os animais, a prestação de serviço comunitário e até multa. Um inquérito foi aberto na Justiça Militar para apurar a conduta do Major Joaquim Elias Costa, à época comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Segundo o promotor de Justiça Militar, Nísio Tostes, o major e o padrasto de Pedro Henrique, Clóvis Conde, que é tenente-coronel da PM, podem ter atuado para esconder provas. Há um indício da prática do crime de prevaricação, do crime de fraude processual, no momento em que os policiais do batalhão deixaram de efetuar prisões e, ao contrário, pelo que surge do inquérito feito pela Polícia Civil, das provas, teria sido um ajuste entre o major e o tenente-coronel Conde, no sentido de não dar consequências aos atos, encobrir os fatos. Uma servidora do IBAMA, acusada de conceder licenças de forma ilegal para o manuseio das cobras, é investigada pela Polícia Federal, que também apura se houve crime de tráfico internacional de animais. O Ministério Público sugere à Justiça que os réus cumpram pena de 23 anos, o que representa 1 ano de prisão por cada animal resgatado. Os acusados têm 10 dias para apresentar defesa no processo. Não conseguimos contato com os réus. Amazonas inicia processo para a primeira concessão florestal do estado. A lei que autoriza a realização de concessões florestais em unidades de conservação do Amazonas já foi sancionada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente tem detalhes com Renata Martins. Fala, Renata. Amazonas iniciou o processo para a primeira concessão florestal do estado. A lei que autoriza a realização de concessões florestais em unidades de conservação do Amazonas já foi sancionada pelo governador Wilson Lima. A medida permite que o governo conceda a empresas ou grupos o direito de manejar florestas públicas para extrair madeira e produtos não madeireiros autorizados. Quem ganhar a licitação paga pelo direito de exploração da área ao Estado. A Floresta Estadual de Maués será a primeira a passar pelo processo de concessão. O secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira, explica que o processo ainda está em fase inicial de realização de estudos ambientais e socioeconômicos e que o edital de licitação só será lançado após consulta às comunidades. O próximo passo são as consultas públicas, as realizações dessas consultas e audiências públicas. Vale destacar que o Brasil é signatário da OIT 169 e somente após essa consulta com as comunidades que terão impacto nessa atividade e o município. E por causa também da OIT 169, as consultas às comunidades tradicionais e indígenas, caso estejam ao entorno dessa área, aí após isso haverá o ajuste nesse pré-edital para a publicação do edital em definitivo. A previsão é que o edital seja lançado em dezembro de 2021. Para o governo, as concessões florestais representam uma alternativa econômica sustentável por conservar as áreas e promover geração de renda. Só com a Floresta Estadual de Maués, o governo pretende arrecadar 11 milhões de reais por ano. Segundo o executivo amazonense, a concessão também vai gerar 4 mil empregos diretos e indiretos. 8 florestas públicas devem ser concedidas à iniciativa privada. Além de Maués, unidades nos municípios de Apuí, Canutama, Tapauá, Novo Aripuanã e Rio Preto da Eva. Ministério Público denuncia 10 pessoas no caso Baquer. Na denúncia enviada à Justiça, o Ministério Público argumenta que os donos da empresa sabiam que o produto poderia estar contaminado e que os 3 sócios da empresa familiar venderam chopp e cerveja adulterados pelo uso de substância tóxica no seu processo de produção. Detalhes com Cariane Costa.
10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais no caso da contaminação de cervejas da Baker e pela morte de consumidores. Na denúncia enviada à Justiça, o Ministério Público argumenta que os donos sabiam que o produto poderia estar contaminado e que os 3 sócios da empresa familiar venderam chopp e cerveja adulterados pelo uso de substância tóxica no seu processo de produção. Segundo o MP, 7 engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da bebida também sabiam que estavam fabricando produto que poderia estar adulterado. A venda e a distribuição dessas bebidas teria ocorrido entre 2018 e 9 de janeiro de 2020, na sede da cervejaria Três Lobos, na capital mineira, em Belo Horizonte. O Ministério Público sustenta ainda que os crimes foram comprovados por laudo pericial da Engenharia da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística, produzido com base nos lotes e tanques da cerveja, além dos laudos toxicológicos e de necropsia das vítimas. O consumo de cerveja e do chopp contaminado causou a morte de 10 pessoas, além de provocar lesões corporais gravíssimas em outras 16 pessoas, de acordo com a denúncia. Uma testemunha também foi denunciada por apresentar declarações falsas no inquérito policial. O advogado de 11 vítimas, Guilherme Costa Leroy, considera que as provas colhidas pelo Ministério Público apontam para a negligência dos sócios da empresa. Pela ocorrência do crime que afetou tantas pessoas e da participação não só das pessoas técnicas que estavam envolvidas diretamente na produção, como dos sócios mediante as escolhas que eles fizeram. Isso reflete um pouco da negligência que não aconteceu apenas dentro da fábrica, mas também vem acontecendo com todas as vítimas que estão recebendo pouquíssimo auxílio depois de quase 8 meses aí, desde o início da investigação. A pena para os sócios proprietários e para os responsáveis técnicos varia de 4 a 8 anos de reclusão, ainda acrescida da metade pelas lesões corporais e em dobro pelos homicídios para cada uma das vítimas. Os responsáveis técnicos ainda terão que responder pelos homicídios e lesões corporais de forma culposa, podendo vir a ser condenados a penas de 1 a 3 anos e ainda 2 meses a 1 ano de reclusão. Alguns dos envolvidos foram denunciados por ausência de registro no Conselho Profissional. Até o fechamento dessa reportagem, não conseguimos contato com a cervejaria Baker. Muito bem, gente, você está ouvindo o nosso repórter Estação Pop, que entra no ar todos os domingos a partir das 9 da manhã, atualizando as notícias da semana, aliás, as notícias do dia e fazendo um resumo das notícias da semana. Sempre no oferecimento Atacadão da Madeira, Loja Nélios e oferecimento Abraão Chaves. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Brasil registra mais de 907 mortes provocadas pela Covid-19. Destaque de Vitor Ribeiro. O Ministério da Saúde divulgou o balanço da pandemia do coronavírus. Nessa sexta-feira, o país teve 51.163 novos diagnósticos positivos e 888 mortes provocadas pela Covid-19. Desde fevereiro, o Brasil já tem 4.091.000 casos confirmados e 125.502 vidas perdidas para a doença.
Você está ouvindo Repórter Estação Pop. Aplicativo vai atualizar casos de Covid-19 entre indígenas na Amazônia. Ariane Póvoa. Um aplicativo gratuito com informações detalhadas dos casos de Covid-19 na região amazônica foi lançado nesta sexta-feira para apoiar o enfrentamento ao novo coronavírus em aldeias e comunidades indígenas. A ferramenta é uma iniciativa da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A partir de dados do Ministério da Saúde, o Alerta Indígena Covid-19 mapeia e atualiza periodicamente a situação da pandemia em cidades num raio de 100 quilômetros ao redor de cada terra indígena da região. A plataforma reúne ainda dados de casos confirmados e óbitos pela doença nos 25 distritos sanitários especiais indígenas da Amazônia. De acordo com Valéria Pai, coordenadora da COIAB, as informações do aplicativo vão reforçar as ações de monitoramento e ajudar a reduzir os riscos de contaminação entre as aldeias e as cidades. Ela destaca que lideranças indígenas dos 9 estados da Amazônia Legal vão poder registrar novos casos da doença por meio da ferramenta. O aplicativo vai permitir que as lideranças na ponta, de fato, possam coletar as informações e inserir a partir desses dados. Para continuarmos, então, com esse monitoramento, com essa vigilância em relação ao Covid que vem atingindo fortemente os povos indígenas da Amazônia brasileira. Ainda segundo Valéria Pai, os povos indígenas são mais vulneráveis ao coronavírus. A taxa de incidência da doença é 249% maior do que a média nacional e a taxa de mortalidade é 224% mais alta, conforme análise feita com casos registrados até 28 de agosto. O app Alerta Indígena Covid-19 pode ser baixado gratuitamente no site da COIAB. Rio de Janeiro recebe selo internacional de turismo consciente. Solimar Luz. O setor de turismo do Rio de Janeiro, que está entre os de maior peso no país, faz planos para retomar o fôlego e atrair visitantes brasileiros e estrangeiros. Em reunião nesta sexta-feira, com as secretárias de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, e de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, o governador em exercício, Cláudio Castro, ressaltou a importância do potencial do Estado e do trabalho integrado entre cultura e turismo como combustível para a retomada das atividades após a paralisação praticamente total devido à pandemia. Para a secretária Adriana Carvalho, o desafio neste momento é mostrar para as pessoas que o Rio de Janeiro está preparado para fazer todo o receptivo turístico de forma segura, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde de prevenção ao novo coronavírus. Segundo ela, a ideia do governo é reforçar a divulgação das belezas naturais e atrativos culturais do Estado, também para os vizinhos Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O roteiro, ainda de acordo com Adriana Carvalho, vai estimular visitas à região serrana e ao litoral fluminense. Diante do cenário da Covid-19, o governo passa a disponibilizar para o morador do estado e também turistas o site Turismo Consciente, que permite ao internauta verificar quais serviços turísticos estão cumprindo com os protocolos que minimizam os riscos de contágio da doença. A partir de agora, teatros, cinemas, museus, galerias de arte, entre outros equipamentos públicos ou privados, poderão ser incluídos no site turismoconscienterj.com.br
como explica a secretária de Turismo. Nós queremos um monitoramento, que é, na verdade, a informação ao turista, ao visitante, do que está aberto em cada um dos 92 municípios do estado. Isso possibilita que a pessoa, antes de sair de casa, já saiba se vai encontrar naquele destino procurado meios de hospedagens, restaurantes, os atrativos em funcionamento ou não. Esse monitoramento também fala sobre as barreiras de acesso a cada um dos municípios. E agora vai ser incluído no monitoramento os atrativos culturais abertos para que a pessoa possa se programar para ir a um show, ir a um espetáculo cultural em cada um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o governo, o setor foi um dos mais impactados pelo novo coronavírus e, desde março, a Secretaria de Turismo vem trabalhando para estruturar a retomada das atividades. Em agosto, a Secretaria foi reconhecida internacionalmente como referência por boas práticas em turismo consciente e se tornou embaixadora do selo internacional Save Travels. O selo foi criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que estabelece protocolos a fim de tornar as viagens ainda mais seguras. O estado do Rio é o primeiro da região Sudeste a receber a chancela internacional. Muito bem, gente, show da notícia. Repórter Estação Pop entra no ar todos os domingos. Tem o oferecimento da Loja Nélios, famoso por vender barato. Oferecimento Atacadão da Madeira e Sul América. E estamos ao vivo através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra. O tempo e a temperatura. Estação Pop News. O tempo e a temperatura. O tempo quente e seco permanece sobre a maior parte da região nordeste do país neste domingo, principalmente no interior. O dia tem chuva na faixa leste nordestina e no norte do Maranhão, inclusive na capital do estado, São Luís. Os maiores acumulados de chuva, no entanto, seguem ocorrendo no litoral baiano. As temperaturas variam entre 12 e 40 graus. E a umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Felipe Moura, o tempo e a temperatura. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Forte abraço a você de todo o Brasil. Outras notícias no estaçãopopnews.com.br. Repórter Estação Pop volta no próximo domingo. Forte abraço. Comunicação, Adson Alves.